Paraxá dessa semana, Ulisses e o Anderson já fizeram toda a introdução da porção, mas a porção dessa semana, Pinhas, Finéias, o homem da pele escura, né? É uma paraxá, dentro do contexto de Torá, ela tem a característica de ser uma paraxá que dá continuidade. Antes da narrativa da paraxá Balak, que foi ensinada sábado passado, encerrar, nós temos a figura daquele que conecta a paraxá Balak com a paraxá Pinhas, que é a presença do filho do sacerdote Eleazar, Finéias. E é muito interessante que esta conexão, o estudo da Torá deve ser compreendido de uma forma totalmente espiritual. A gente fala isso aqui com uma certa frequência. E eu vou bem devagar, vou tentar fazer como a pastora Sandra tem nos ensinado, devagar, para que o povo possa ir nos acompanhando. A gente termina a tarde com calma. Mas é muito importante que a gente compreenda essa conexão das parashot. Eu não posso assumir uma responsabilidade de ensinar a paraxá Finéias nesta manhã e ignorar o que foi ensinado no sábado passado. Existe uma continuidade. E a paraxá Finéias, ela ilustra isso muito bem, porque a paraxá Balak, ela interrompe antes de acabar a narrativa, e a paraxá Finéias, ela começa para finalizar a narrativa do pecado ali diante de Peor, que é um pecado que nós precisamos compreender ele com muita transparência. Não transparência da narrativa para conosco, mas transparência nossa para com nós mesmos a respeito do problema de Peor. Peor era um monte, era uma colina onde uma entidade que se auto-intitulava um deus era cultuado na época dos cananeus. E que depois mesmo, durante o período de Israel, se nós formos lá na frente nos reis, nós vamos ver Baal aparecendo de novo para dar dor de cabeça a Israel. Inclusive ali no grande combate de Elias com os profetas de Baal e Acerata, ali onde se julga a idolatria no Monte Carmelo, ali em Israel, de forma tão violenta, por causa de um rei que estabeleceu para ele o estatuto da sua casa paterna. Acabe estabelece os estatutos de Onri, substituindo os estatutos de Adonai, e Baal ali se manifesta novamente com toda a força, e ali você vê Elias enfrentando 400 profetas, 400, não é isso? Profetas, né, de Baal e de Acerá, ali naquele grande combate do Monte Carmelo. Isso significa que, de longe, o ato que Finéias executou aqui, e eu não estou menosprezando o ato de Finéias. O ato de Finéias é um ato louvado que deu a ele perpetuidade do sacerdócio. Então isso não é uma coisa de pequena monta, mas de longe o problema com Baal se encerra com o encerramento da narrativa aqui de Peor. Porque nós vamos ver a Torá tocando nesse assunto daqui a pouquinho, no capítulo 31, próxima paraxá vai tocar nesse assunto. O Deuteronômio vai rapidamente citar o problema, mas o período dos reis, das crônicas, ali você vê Baal ainda. É como se ele tivesse, pastora Sandra, a gente na medicina usa um termo assim, ele está quietinho dentro de você. Quando a gente tem, por exemplo, contato com o vírus da catapora, a primeira vez que a criança pega a catapora, nunca mais tem catapora, mas o vírus está inoculado ali dentro. Ele está dormindo, está adormecido. E aí lá na frente, a pessoa, por inúmeros problemas, desenvolve um herpes zoster, muito pior do que a catapora. Aquelas lesões de pele que parece um cobreiro, que dói, que pega a costela, pega a área de muita inervação. Baal, pastora, se comporta mais ou menos dessa forma. Porque nós vamos precisar compreender que Baal, aqui, ele ganha um foco especial da Torá, porque Baal é o pecado que acompanhou o povo por gerações. Baal, ele expõe para nós o pecado do povo que tem continuidade nas gerações. Por isso que Baal, lá no Monte Carmelo, ainda vai estar sendo combatido. Vocês vão ver que as entidades idólatras que Israel enfrenta,
que Israel enfrenta em todo o período do combate ali com os cananeus, algumas desaparecem. Você ouve falar ali uma vez, pastor, e depois Baal está ali. Ó. Baal é como Amaleque em alguns aspectos, guardadas as devidas referências a respeito de cada um, mas você ouve falar geração após geração. E é muito interessante que semana passada nos foi ensinado a respeito de idolatria, nos foi ensinado a respeito que a língua que acusa, ela tem o mesmo prejuízo sobre uma pessoa, como se você quisesse alvejá-la com uma pedra fazendo justiça própria. A senhora me corrige, me ajuda, porque foram muitos assuntos na semana passada. Foi dito que o acusador de língua precisa de uma comitiva, ele não acusa sozinho, ele é corporativista, foi essa a expressão que a senhora usou no sábado passado. Nós aprendemos que o pecado da fala, quando nós atacamos alguém, quando nós atacamos uma instituição por meio de uma justiça própria que emana de nós, ela é como o pecado de feitiçaria, de prostituição ou o pecado de idolatria. Então esses foram assuntos que foram sendo ensinados para nós dentro da Parashá Balak por causa da iniciativa de um rei de Moabe que foi procurar um feiticeiro para causar um dano a uma nação que belicamente era indestrutível quando Adonai estava à frente dela. A única derrota que nós vamos ver que Israel sofre no período da narrativa do deserto é quando Israel parte para um combate não autorizado por Adonai. Que ali, quando eles pecam ali na questão dos espias, eles tentam fazer um combate com braço humano, são derrotados, alguns são sequestrados, mas depois Adonai em todo o tempo, quando fala saia em combate contra fulano, a derrota era garantida para quem saía em combate. E aqui nós estamos diante de um cenário que já houve a transição dos 38 anos de deserto. Porque a Torá vem contando muitas coisas para nós até o 2º ano da partida do Egito. Depois, Parashá Korah ali já começa um salto, Parashá Hukat, Korah e agora Parashá Finés já é um salto de 38 anos, já falando de como a geração do deserto estava sendo alvejada no deserto. Ali já não se tratava mais, Ulisses, daqueles que deram cabeçadas na saída do Egito. Nós já estamos falando de uma geração que se formou no deserto, que não viu, mas ouviu a respeito dos milagres, mas estava sendo alvejada porque os seus inimigos aprenderam como combater contra Israel. 38 anos, as tentativas bélicas contra Israel todas sucumbiram. Moabe abre uma frente diferente. Israel é imbatível, Israel é indestrutível, porque ela tem com ela a mão de Adonai. Foi isso que Balaão, no resumo da história de Balaão, ela veio dizer que nem o maior feiticeiro da antiga Pérsia, ali onde ele habitava, o homem mais badalado no âmbito do misticismo, do politeísmo, foi capaz de destituir Israel. Sequer uma má palavra ele lança sobre Israel. Nem a boca dele, Adonai permitiu ser usada para ferir Israel. Não há enfrentamentos contra Jacó. Não há. E muito interessante a gente pensar nisso, porque eles aprenderam durante 38 anos como atacar Israel. Porque uma geração que nasce, ela é uma geração que automaticamente vai ser formada belicamente. Israel tinha um exército formado continuamente ao longo do deserto. E aí eles começam a ver que Israel talvez teria fragilidades a serem exploradas que não eram as fragilidades bélicas tradicionais que um reino busca quando quer derrubar outro reino. O ataque derivado dessa oportuna coalizão, que coalizão é essa? A coalizão de Moabe, a coalizão de Amon, usando um feiticeiro chamado Balaão. O ataque derivado desta coalizão visa fragilizar as premissas básicas que formavam uma nova geração, a qual tinha a responsabilidade de possuir a terra que seus pais foram privados. Qual era a função da geração aqui em Números capítulo 25? Cruzar o Jordão, tomar posse da terra. Os mandamentos já tinham sido instituídos, os estatutos já tinham sido ordenados, os julgamentos de Adonai já estavam sendo conhecidos em meio aos eventos que aconteciam. Nesse caso,
a mente maquinadora dessa nova incursão contra Israel fica oculta, sendo revelada apenas lá no capítulo 31. Quando encerra ali a questão de Balaão, parece que Balaão sai de cena. Ele se dá por derrotado por uma feitiçaria que não foi possível, uma língua que não foi capaz. Após 4 frustradas tentativas de amaldiçoar Israel, Balaão some de cena, sugerindo um recuo total de sua destacada posição. O homem que era consultado pelos cananeus em busca de magia e profecias tem seu nome desmoralizado diante do grande rei Balaque, visto que não conseguiu cumprir o contrato acertado com ele. Ele assinou o serviço, Andim, e não deu conta do serviço. Nós podemos pensar que talvez isso não seja uma coisa de grande impacto, mas se vocês forem olhar um pouquinho, quem tem a Bíblia traduzida pelo André Chorak, o André Chorak, que a gente muito usa aqui, e olhar o comentário do início do capítulo 25, vai ver ele fazendo um breve histórico arqueológico de quem era Balaão. Não há achados arqueológicos sólidos e suficientes para mostrar a existência de Israel no deserto, a existência de um tabernáculo no deserto. A arqueologia não consegue subsidiar sequer boa parte da narrativa do Êxodo dos hebreus. Mas Balaão tem um museu arqueológico só de achados de quem era Balaão. Balaão não era um feiticeiro de fundo de quintal. Balaão era uma entidade mística, conhecida por todas as grandes autoridades que o usavam como ferramenta para conseguir aquilo que queriam. Ele era um ícone no que ele fazia. Existe um tratado dentro do Talmud contando só a história de Balaão. Tamanha era a relevância dessa figura para nós entendermos qual é o impacto do que Adonai provocou quando a boquinha dele ficou fechada. E só abriu quando Adonai deixou. Existe no Talmud uma seção chamada o livro de Bilã, Balaão em hebraico, que conta muito mais coisa do que muitos personagens que a gente considera mais relevantes. Nós temos história na Torá oral para poder conhecer. Então não foi era mais ou menos uma proporção assim, o chefe religioso de uma nação. É como se, vamos dizer, o Papa hoje perdesse o poder de se manifestar, perdesse a autonomia de dar diretrizes a quem o consulta. É nessa envergadura que nós estamos falando. A forma letal que Balaque encontrou para atacar Israel foi por meio de uma maldição emanada pela boca do afamado Bilã. Porém, o resultado não foi satisfatório e um tanto desmoralizante para os dois lados, para quem contratou e para quem foi contratado. A abordagem de Balaque foi pública no ato de contratação do agoureiro. Aqui que é o grande problema com Balaão. Mexeu com a vaidade, com aquela coisa de assim, o rei de Moabe me procurou. Porque Balaão mandou emissários, o povo soube da consulta de Balaque a Balaão, foi público o ufanismo moabita e dos vizinhos, vamos derrotar Israel. De forma que houve uma expectativa popular quanto ao resultado do contrato. Abre lá Números capítulo 24. Só que a história diz que o contrato não se cumpriu. Observa a reação do contratante sobre o contratado. Capítulo 24, verso 10, 11 e depois vamos saltar no verso 25. Números, Bamidbar, capítulo 24, verso 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão, para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado. Porém, agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Agora, pois, foge. Ele não tira a vida de Balaão ali, porque ele tinha medo da retaliação de Balaão sobre ele. Ele fala assim, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Eterno te privou desta honra.
Verso 25, então Balaão levantou-se e se foi e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Aqui parece que os contratantes romperam o contrato, cada um seguiu sua vida. Não foi assim. A preço da vaidade, Balaão vai encabeçar uma nova tentativa oculta de destruir Israel. Agora não era pelo dinheiro, agora não era pelo apreço do nome, agora não era mais por absolutamente nenhum sentimento que o nutria até aquele momento. O que movia Bilã agora era o simples desejo de ver Israel no mesmo estado que o seu nome tinha sido colocado naquela região. Humilhado, destruído e desacreditado. Essa era a sensação que Bilã tinha nesse momento. Desse momento em diante, a coalizão formada contra Israel entra em colapso. O rei retorna à sua terra frustrado e ainda atemorizado pela força de Israel. E o falso profeta desmoralizado e com sua fama comprometida pela falha no cumprimento do contrato. Não há relato sobre uma nova incursão de Balaque contra Israel. Balaque acatou a derrota, ficou pequenininho até Moabe ser subjugado por Israel, Israel tomar o território de Moabe para poder habitar. Olha só que interessante o capítulo 31, vira as páginas aí um pouquinho. Moisés agora vem e opta por revelar o cabeça do pecado de Peor. Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, verso 16, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Eterno no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Eterno. Ele encontrou um jeito de ferir Israel, um jeito qual ele não estava habituado a trabalhar. Ele não usou a própria boca. Segundo alguns comentaristas, as prostitutas de Moabe e Midian foram pagas para agirem contra os filhos de Israel. Existem fortes suspeitas de que houve financiamento monetário de Balaão, porque não foram as virgens de Moabe que seduziram os israelitas jovens ali. O mais velho daquela época devia ter pelo menos 38 anos de idade. Ele pega o prostíbulo local, contrata as mulheres do prostíbulo para se deitarem com os meninos de Israel. O autor dessa contratação foi o renomado feiticeiro Balaão, cuja fama e prestígio acabara comprometida por Adonai. Olha o verso 13 do capítulo 24. Olha como que ele estava tendo que lidar com a questão. Capítulo 24, verso 13 vai dizer assim: mesmo que Balaque me desse sua casa repleta de ouro e de prata, houve uma negociação monetária. Tá? Ele pegou o peso em ouro e prata da casa de Balaque e cobrou pelo serviço. Eu não poderia ir além da boca de Adonai para fazer o bem ou o mal, segundo o meu coração. O que Adonai falar, eu o falarei. Então ele sabia que pela boca dele ele não tinha condições de destruir Israel. A desmoralização de Bilã provoca um efeito catastrófico no seu nicho de atuação, pois sua palavra, até outrora inquestionável, ganha limites publicamente conhecidos. Ele se torna um feiticeiro dependente e limitado pela vontade de Hashem. Ou seja, seu posicionamento no mercado da feitiçaria que atuava ficou completamente comprometido. Os serviços de feiticeiro dele foram encerrados. Mas isso vai gerar um efeito rebote. Bilã torna-se muito mais perigoso a partir desse momento. Ele já não tinha mais nada a perder. O adversário mais perigoso que Israel pode ter, que já teve ou que ainda enfrentará, é aquele que já não tem mais o que perder na tentativa de se voltar contra Israel. Ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo da pobreza, ele não tinha medo de ter a sua casa saqueada, ele tinha medo de perder o que ele já tinha perdido, o seu ego já tinha sido destruído. Um ex-feiticeiro sem mais nada a perder, que dedicou-se
até o fim da vida a punir Israel para compensar a punição designada por Hashem sobre ele. De agora em diante, ele sucumbe a formas não místicas para ferir Israel. Opta por financiar a prostituição e idolatria dos jovens israelitas por meio de mulheres midianitas e moabitas. Capítulo 25, verso 1. Israel habita Sitim. Os comentaristas afirmam que este verbo habitar aqui talvez tenha sido o início do erro de Israel. Ele poderia ter residido temporariamente em Sitim como uma passagem para o Iarden, para o Jordão. Ali, as campinas de Moabe, elas eram tão boas, tão férteis, tão consumidoras quanto aos olhos, que o Iarden se tornou distante. Sendo que o Jordão era o limite entre Canaã e Moabe. Ficou pequena a promessa de Adonai diante do que os olhos de Israel encontrou. O povo começa a frequentar prostíbulos com as filhas de Moabe. Essa é uma outra tradução que eu estou usando. Não é assim, o povo começa a se relacionar com as moabitas. Os jovens israelitas começam a frequentar casas de prostituição na terra de Moabe. Elas convidam o povo aos sacrifícios de seus próprios Elohims. O povo come. Então são prostitutas cultuais? Misto. Havia o sexo desenfreado como forma de primeira abordagem aos jovens, mas havia junto a isso um ritual pagão que de Baal era algo extremamente desprezível, porque envolvia fezes humanas em meio ao ritual sexual de adoração a Baal. Existem algumas cidades ainda na região do Oriente que guardam algumas relíquias dessa história de Baal, onde o ofertante, antes de entregar qualquer coisa, um filho, entregar prata, entregar a própria vida, ele evacuava diante do altar de Baal. O povo come. O que é que o povo comeu ali? O povo come toda a palavra a qual foi emanada da boca das prostitutas e dos sacerdotes para que a palavra de Adonai dentro deles morresse. Balaão não podia pela própria boca ferir Israel, mas pela boca de prostitutas ele conseguiu levar Israel a pecar. Cuidado com essa questão. Nem sempre a idolatria vai ser colocada cara a cara com você. Ela vai vir mais ou menos como uma prostituta sutil te seduzindo até você aceitá-la. Essa é a prostituição que vem principalmente da casa do pai e da mãe que nós nascemos. Essa é a prostituição que a mãe Roma, sutilmente, durante 2000 anos, seduz os ouvidos dos amantes de Adonai. Essa é a prostituição que a tradição do pai e da mãe dentro de uma família passa para uma geração abaixo, que passa para outra geração, que passa para outra geração. E a idolatria a si mesmo, por meio de uma língua desenfreada, que ensina prostituições por gerações, continua sobrevivendo, geração após geração. A conexão que nós precisamos fazer entre a Parashá Balaque, a língua que fere, que apedreja, que mata, que idolatra, é a língua que vai matar os nossos filhos. É a língua do pai matando o filho quando ele ensina algo que a Torá proíbe ao filho. Pois não, pastor? Léo, se a gente for em Malaquias, você vai encontrar aqui o profeta falando no capítulo 2, quer ver? Olha, é exatamente isso aqui que o Eterno vai fazer antes da vinda do mensageiro. Ó, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Eterno, a quem buscais, o mensageiro da aliança, quem desejais. Ele vem, diz o Eterno dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? A vinda do Mashiach vai ser enfrentada com muita dificuldade, juízo e julgamento juntos. E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives,
e como o sabão dos lavandeiros. Aqui vai entrar os feiticeiros todos para serem julgados. Aqueles que ensinaram errado, que falaram erradamente. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Eterno ofertas em retidão. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Eterno, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz. Contra os feiticeiros, contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o trabalhador e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Eterno dos Exércitos. É isso aí que vai ser feito com a leva muito desde o de âmbito, promessa. do âmbito domiciliar, Isso. o feiticeiro, que às vezes é o nosso pai, a nossa mãe, até o âmbito institucional das nações, cai dentro de um mesmo cordel de medir de Adonai. É por isso que o Taná, o Primeiro Testamento, ele vai se encerrar dizendo que o coração dos pais retorne aos filhos, dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição, que é a consequência de se estabelecer a idolatria sobre a face da terra. Foi o ensino da semana passada, isso daí. Você maldiz com a boca, porque você ensina aquilo que a Torá proíbe você ensinar às gerações. O que está em jogo aqui é nós aprendermos que existem pecados que não vão morrer conosco. Existem pecados que, se eu não ajustar dentro da minha geração, os meus filhos vão carregar com eles na geração seguinte. E essa é a responsabilidade que nós, como pais, temos recebido da parte de Adonai, e estamos orando. Salmo 78, verso 1 ao verso 8, que diz que pela boca dos nossos pais nós ouvimos a Torá plantada em Israel e um testemunho dado a Jacó. Porque vocês vão ver que o problema de Peor não morre na geração de Peor. E nós falávamos há pouco tempo sobre a diferença de ser uma geração substituída e uma geração que dá continuidade. Que a ameaça que nós temos de Adonai para com nós pais é que, se nós mantivermos uma postura como Malaquias está colocando aqui, nós não seremos pais que dão continuidade ao nome na terra. Os filhos vão dar início a um novo tempo na terra. O que a Torá prevê é a continuidade. Mas o recurso que Adonai tem quando uma geração não se porta da maneira adequada é a substituição. Note que, de forma muito perspicaz, Bilã compreende que a palavra emanada contra o povo de Elohim não tinha força nem penetrância, visto que Adonai havia estabelecido devarim, palavras a favor de Israel. Adonai já tinha promovido a Israel a bênção, já tinha dado a promessa, não havia um cabo de guerra entre Adonai e o feiticeiro. O Deuteronômio, no capítulo 23, verso 5, não precisa ir lá não, eu vou ler para vocês. Porém, o Eterno teu Elohim não quis ouvir Balaão, antes o Eterno teu Elohim trocou a bênção, em bênção a maldição. Portanto, o Eterno teu Elohim te amava. Quem sustentou Israel diante das tentativas de Moabe amaldiçoá-lo? O amor de Adonai sobre Israel. Enquanto Israel estava amando Adonai como seu único Elohim. Neemias, lá na frente, capítulo 13, verso 2, vai dizer assim: porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar, porém nosso Elohim converteu a maldição em bênção. Israel estava blindada por Adonai. A interpretação de Balaão foi clara e imediata. Suas palavras não seriam capazes de cumprir o contrato com Balaque, já que a palavra de Adonai se impôs nessa questão. Porém, ele encontra um ponto fraco da relação entre Adonai e Israel. Só tinha um ponto fraco: a fragilidade e a instabilidade dos homens quanto à manutenção das palavras prometidas a Adonai. Faremos e obedeceremos. Rinene, eis-me aqui. O que o Eterno falou,
eu cumprirei. A fragilidade parte do homem nas suas fraquezas para com aquilo que ele prometeu a Adonai. Ali Balaão entendeu que ele poderia conseguir alguma coisa. Porque quando Moabe pede para Balaão amaldiçoar Israel, era um confronto direto de Balaão com quem? Com Adonai. Quem blindou Israel foi Adonai. Passar uma maldição sobre Israel significava passar por cima de Adonai. Ele entende que o processo era derrubar os amantes de Adonai para Adonai não se achegar aos seus amantes. Comenta-se que, ao sucumbirem no caso de Peor, os filhos de Israel expõem uma fragilidade pontual no relacionamento com o Eterno, visto que ao longo de 40 anos de deserto, a incursão aos prostíbulos não foi um problema recorrente na vida ascética e isolada deles. Nós podemos dizer que, historicamente, olhando a Torá retrospectivamente, o evento de Peor foi um evento fora da curva. Aonde que Israel reincidiu contra Adonai com toda a frequência? Na murmurar. Ela não era uma nação conhecida por pecar descendo aos prostíbulos para se desviar de Israel, de Adonai. Durante os 40 anos de deserto, não. Nós só vemos uma narrativa na Torá que mostra um filho de Jacó descendo a uma prostituta na sua viuvez. Dali para frente, pastora, só o caso de Moabe. O que pode parecer que foi um deslize. Poxa, eles só erraram em 40 anos uma vez, dando a falsa ideia de que este deslize teria contratempos mais brandos do que deslizes mais grosseiros, como a revolta de Cora, o pecado dos espias, o incêndio de Taverá, a morte de Nadab e Abiú. Nada disso se comparou ao pecado de Peor, por mais que tenha sido um ponto fora da curva. O que aconteceu com o pecado dos espias? Qual foi a consequência? Aquela geração não entra na promessa. Refletiu sobre a geração de baixo? A revolta de Cora. Lembra das filhas de Zelofeade. Meu pai não tinha nada a ver com aqueles rebeldes que se juntaram à Assembleia de Cora. O pecado de Peor, por mais que tenha sido um ponto fora da curva num comportamento hebreu durante 40 anos, recaiu sobre todas as gerações que sucederam Israel, desde que ela sai do deserto e adentra a terra. Você vai ver Baal narrado em Josué, você vai ver Baal narrado em Juízes, você vai ver Baal narrado em Samuel, em Reis, em Crônicas. Baal acompanha as gerações, geração após geração. Judas vai falar, 2 Pedro vai falar. O ascetismo ou asceticismo é uma forma de vida na qual se realizam certas práticas visando o desenvolvimento espiritual. Muitas vezes essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos e na austeridade. Esse era o comportamento de Israel no deserto. A Torá dizia: não se misture com os povos da terra, não se misture com as mulheres da terra, não se envolva com os deuses pagãos, não faça com os filhos de vocês o que faz os filhos dele, não corte o cabelo como corta o cananeu, não tatue o corpo como tatua o cananeu. Era tudo uma questão de separação. Nesse ponto aqui, Israel foge da curva. Nós, pastora, muitas vezes, quando caímos no pecado da idolatria, seja ele na sua multiforme apresentação, nós temos que tomar muito cuidado de ignorar que aquilo possa ter sido um ponto fora da curva e que isso não vai trazer consequências à minha descendência, porque é o pecado com maior penetrância nas descendências em Israel. A idolatria, que vem por uma língua desenfreada, que vem por pensamentos coletivos que se levantam contra a Torá de Adonai, que são provocativos, que são convencedores, que são totalmente capazes de tornar a mente humana um refém. Isso é ser idólatra.
A idolatria de ajoelhar diante de uma estátua, de uma entidade, ela é grosseira, grosseira e grosseira. Quando a Torá vai dizer, eu sou o eterno teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, não terás para ti outros deuses, o primeiro dos 10 mandamentos, ele fala, não terás para ti Deus algum fora de mim. Aí depois ele vai dizer, não façais para ti imagem de escultura. O problema da idolatria na imagem de escultura é para quem nunca leu uma linha da Torá. O primeiro dos mandamentos, a gente pode engolir a Torá em seu contexto escrito e não entender de que Deus ele está se referindo. Um pai e uma mãe que querem que um filho tenha continuidade não podem se fazer como um Deus para o seu filho. E sabe qual é a forma mais profilática de um pai e de uma mãe mostrarem ao filho que existe um só Elohim sobre a cabeça deles? Expondo o seu próprio pecado para os seus filhos. Mas como é que nós fomos ensinados? Papai, quando era pequeno, dizia sim, senhor, e não senhora. Não é essa a história, Ulisses? Você tem que ser como papai. Você tem que dizer sim, mamãe, sim, papai. Quem é que fala para o filho assim, meu filho, não seja como seu pai, que precisou tomar na cara da sua mãe para poder aprender a respeitar e obedecê-la? A tendência é nós mostrarmos o nosso aspecto positivo, aquele aspecto de homem formado, de homem que conseguiu formar uma família, para que o filho, se espelhando nisso, o filho seja como o papai. A Bíblia vai dizer que os pais, no capítulo 78 dos Salmos, testemunharam de forma oral para os seus filhos a Torá e o testemunho plantado em Jacó. Isso significa que os pais disseram, é proibido mentir, mas papai mentiu aqui, aqui e aqui. Porque o filho não tem que querer imitar a conduta do pai, o filho tem que temer a Torá que o pai está ensinando a ele. Porque o pai pode ser um mentiroso compulsivo e morrer com esse pecado, mas pode morrer ensinando por meio do seu testemunho ao seu filho não mentir. Mas nós queremos mostrar que nós não somos mentirosos aos nossos filhos. Agora imagina você dizer para um filho que você é idólatra a você mesmo. Quem tem peito para isso? Filho, não sejais como teu pai, geração quanto mais e rebelde, que ouviu Adonai e morreu no deserto porque não conseguiu cumprir a promessa. Nós estamos prontos para educar os filhos dessa forma? Porque dar o testemunho é dar o nome ao pecado e dizer que eu pequei. Tanto é que a defesa da terra das filhas de Zelofeade diz, o pecado dos meus pais morreram com eles, mas ele não se envolveu no pecado de Cora. Ela bota os pingos nos is ali, as filhas de Zelofeade, para manter o nome dele vivo na hora da posse da terra. Mas ela sabia que o pai tinha morrido nos seus próprios pecados. E nós vemos, muitas vezes, os próprios patriarcas sendo encobertos por quem ensina a Torá para não mostrar o pecado dos patriarcas. E aí a casa aqui, ela é acusada porque nós expomos um lado dos patriarcas que eles não têm. Tinha gente aqui até pouco tempo atrás aqui na casa, que quando era ensinado algum aspecto negativo do caráter de qualquer um dos patriarcas, ia lá para baixo na orelha dos que davam conversa para dizer, olha, o Talmud não fala isso não. Quando, em momento algum, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, Miriam, abandonaram o testemunho do seu próprio pecado para fazer de si uma estátua diante de Israel. Moisés narrou o próprio pecado, gente. Quem que escreve a Torá? Grande parte dela, quem escreve, é Moisés. Moisés traduz ela para 70 línguas cananeias da época. O que Moisés fez durante 40 anos de deserto? Além de cuidar de um povo trabalhoso. Ele dá o testemunho público e universal a 70 línguas diferentes. Então, antes da Septuaginta, muito tempo traduzir para o grego, o hebraico, da Torá, dos profetas, Moisés já tinha traduzido para as línguas locais em 70 línguas diferentes
O próprio pecado. Eu feri a rocha 2 vezes. Adonai não me deixou entrar. Ele escreveu do próprio punho. Ele não era idólatra, a imagem que ele construiu. E ele não ensinou os filhos de Israel a idolatrá-lo por isso daí. Eu matei um egípcio e saí corrido 40 anos para a terra de Midian. Do próprio punho ele escreveu isso. Aparentemente, o ataque de Bilã por meio das prostitutas cananeias não causaria danos demasiados naquela geração. Foi uma prostituição física, uma escorregada. Meninos nascidos no deserto, cheio de regras, uma vida de total isolamento, não tenho condição de conhecer cultura diferente, filosofia de vida diferente, eu conheço Torá, e o menino deu uma deslizada. 20 anos, 20 e poucos anos. Sugerindo que isso tratava-se de uma vingança pessoal em retaliação à desmoralização pública. Porém, o que estava em jogo para Bilã era algo muito maior. Seu ego ferido e seu ídolo interior desconstruído geram uma reação que condenaria o falso profeta definitivamente. Morte pela boca da espada, símbolo da palavra de Hashem. Ele insiste em usar palavras sedutoras. Se as minhas não funcionam, eu pego a cabeça de quem pode e eu contamino com a boca. Eu levo a idolatria por meio das prostitutas. Aí a Torá diz que ele morre pela boca da palavra de Adonai. A mesma sentença que ele dá aos hebreus naquele tempo recai sobre ele, mas é a boca do próprio Adonai, sem nenhum intermediário para julgá-lo. Em relação ao efeito direto no meio dos filhos de Israel, precisamos ampliar nosso olhar. Balaão morreu, caiu ao fio da espada, virou um personagem do passado. Em relação aos filhos de Israel, precisamos ampliar nosso olhar e analisar 2 ações distintas ao longo do tempo. A Parashá Finéias vai começar dizendo que um casal formado por um homem da tribo de Simeão e uma mulher da tribo de Midian desfilam pelo meio do arraial e são condenados a uma morte súbita por uma lança que trespassa o ventre dos dois ao mesmo tempo. Como a primeira ação, vemos uma praga sobre o povo. Prostituiu, desceu aos prostíbulos, começou a morrer gente de uma praga. Não se sabe qual foi essa praga. Não há narrativa específica dizendo que praga foi essa que matou tanta gente. Uma correção imediata da parte de Adonai pela afronta causada a ele e a santidade do arraial onde ele habitava. Quantos morreram aqui? 24 mil. Imediato. Pecou, morreu. Abre lá no Números capítulo 25, faz favor. Ô Leomar, pega o microfone e lê na sua tradução o verso 4 e 5 para mim, faz favor. Que eu vou ler numa outra tradução para vocês entenderem um negócio aqui que nós vamos abordar agora à tarde. Números 25, verso 4 e 5, isso. Disse o Eterno a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Eterno, ao ar livre, e o ardor da ira do Eterno se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal Peor. Cada um mate, cada um dos 88 mil juízes estabelecidos no arraial, mate os seus homens que se juntaram a Baal Peor. Tinha mais juiz do que gente para morrer na situação. Mas olha nessa tradução aqui como é que vai falar. Olha o verso 4. Adonai diz a Moshe: toma todos os cabeças do povo. Então quem pecou não foi o cortador de lenha, provavelmente. Era o que tinha influência para pegar o que aprendeu no prostíbulo e disseminar dentro da sua própria casa. Era alguém de envergadura dentro de Israel. Empala-os diante de Adonai contra o sol.
A tradução está dizendo: enforca-os ao ar livre, ou enforca-os no sol. Empala-os diante de Adonai contra o sol. O verbo aplicado aqui, traduzido por enforcar ou empalar, é o verbo iaká, que significa fazer algo desgostoso, ser alienado. Então aqui pega os que se prostituíram e aliena eles do povo, desliga-os do povo, mostra que eles estão fora do que é o hábito comum em meio ao povo. Uma raiz primitiva que origina essa palavra propriamente dá a ela o forte sentido do verbo separar-se, ou seja, por implicação, o indivíduo ser deslocado de um local. Figurativamente, ser abandonado. Casualmente, viver. Ele vive casualmente. Ele não tem parte com a santidade do local. Empalado. Permitir cair em pedaços até apodrecer. Ser pendurado para cima. Trespassado por uma vara. Essa foi a morte que esses jovens sucumbiram no pecado de Peor. Empalamento ou empalação é uma palavra que tem origem latina, significa estaca ou mastro. É um método de tortura e execução que consistia na inserção de uma estaca que atravessa o corpo do torturado, podendo ser, em alguns casos, não o caso da Torá, na forma sádica, usar os orifícios naturais do corpo humano para trespassar a vara, ou através de qualquer outra parte do corpo, até a morte daquele que está sendo torturado. A vítima atravessada pela estaca era deixada para morrer sentindo dores terríveis, agravadas pela sensação de sede e desidratação contínua. Enforcamento, você botou a corda, caiu, acabou. Alguns segundos, fratura a traqueia, não respira, encerrou a vida. O empalamento em questão, pegava-se uma haste com uma ponta aguda, trespassava-se sobre o dorso ou pelo ventre e tirava pela parte superior, podendo sair pelo pescoço ou pela parte superior do tórax. E você era pendurado nessa situação de frente ao sol, esperando a morte. Levava horas para morrer. Notem que a punição por empalamento, descrita nesse capítulo, vinha acompanhada de um período sendo confrontado pela luz, até a morte do indivíduo. Os últimos instantes da vida humana, neste caso, eram reservados para olhar para a luz. À tarde, nós vamos retomar esse assunto, porque no final da vida, foi oportunizado que a luz penetrasse o ser da pessoa, mesmo diante de uma morte física iminente sem recurso. Por mais duro e rigoroso que seja a punição do pecado de idolatria, vemos um último recurso sendo oportunizado ao condenado, que deve ser traduzido como um sopro de esperança emanado pela Torá, visando salvar as nossas vidas. Mesmo diante de uma punição tão severa, vocês vão ver que esta luz, ela é muito mais comum de nós sermos confrontados por ela, porque quem olha a Torá de uma forma fria vai dizer: mas não existe mais esse tipo de sanção na Torá. Não existe apedrejamento. Vocês vão ver que Eliseu conduz todo um exército que vinha invadir Jerusalém, cegando-os com uma luz, que conduziu-os pacificamente de volta à casa, receberam comida e viveram. Vocês vão ver Paulo de Tarso sendo confrontado com uma luz
que do céu resplandeceu diante dele e diante de todos os que estavam lá, porque Paulo era um idólatra e precisava ser confrontado com a luz. O exército sírio ali era um exército idólatra, precisava ser confrontado pela luz para poder ter vida, mesmo que não vivesse. E Paulo, ao longo de todo o seu testemunho, vai dizer que ele viveu só por causa de uma coisa, para ser escravo do Machia. Para ele, a verdadeira misericórdia teria sido ele ter visto a luz e morrido. Mas pela misericórdia aos que ele iria servir, ele viu a luz, viveu, foi transformado e foi trabalhar para que outros enxergassem essa luz. Se não há misericórdia e graça emanada da Torá, eu não sei de onde vem misericórdia e graça. Que mesmo diante de um pecado punido com morte, ele te deixa pendurado para uma última reflexão diante da luz. E é a mesma luz que lá em Bereshit, capítulo 1, vai dizer assim: haja luz e houve luz. A luz, a vida dos homens. A luz habitando em meio aos homens. Eu sou a luz do mundo. A Torá te conduz ao Mashiach de forma natural e persistente, porque mesmo sem alcançar o direito de prolongar o tempo de vida, nós podemos alcançar a misericórdia pela vida na hora da morte. Eu vi a luz e Adonai me recolheu. A Parashá Finéias vai falar para nós de um juízo muito duro que perpetua geração após geração, e nós vamos avaliar aqui algumas consequências dessa perpetuidade, mas ela em todo tempo ela vai emanar misericórdia e amor. Porque o pecado mais difícil do ser humano se desvencilhar chama-se idolatria. Não se enganem, das 10 palavras contidas na tábua que Moisés testemunhou para nós, nós deveríamos entender que é de baixo para cima que nós alcançaremos um relacionamento com Adonai. O alvo é amar ao Eterno nosso Elohim sobre todas as coisas e não ter sobre nós Deus algum. Mas para isso eu preciso aprender a não matar, não dar falso testemunho, eu preciso aprender a não adulterar, eu preciso aprender a não cobiçar, eu preciso honrar pai e mãe, guardar Shabat, não profanar o nome divino, não criar um Deus como um artefato de artesão, como nos foi ensinado semana passada, eu com a minha própria mente mirabolante fazer de mim ou de alguém um Deus para mim, para depois eu poder dizer: Tu és o Eterno Elohim, que me tirou da terra do Egito. Não terás para mim nenhum outro Deus. Mas nós, na nossa auto-idolatria, dizemos assim: eu não tenho outro Deus sobre mim. Quando essa é a premissa mais difícil e a única que vai dar ao homem o recurso de vida no âmbito de um pecado julgado na dureza que a idolatria é julgada. Vocês não vão ver outro pecado tão duramente tratado pela Torá como a idolatria. Mas vocês vão ver a misericórdia de Adonai indo até o fim com o idólatra para ele se arrepender.